Oi galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Cindy, muito bem-vindos. Esse aqui é o Gameplay Literário. Hoje eu trouxe pra vocês, pra fazer a abertura do canal em grande estilo, eu trouxe pra vocês um livro que eu particularmente gosto muito. E esse livro, ele basicamente aborda de tudo, então eu acredito que vai agradar muita gente. Ou não. Me salve este direito. Ou não. Por fim, o que tem nesse livro? Basicamente ele tem amor verdadeiro, príncipes, princesas, pirataria, esgrima, vingança, frases célebres, tiro, porrada e bomba. Brincadeira, tiro, porrada e bomba não, porque aqui a gente tá falando de uma história meio medieval. Então a gente para só na esgrima, que já tá muito bom e eu particularmente adoro. Já falei de príncipe, já falei de princesa, já falei de amor verdadeiro. Sim, nós temos um amor verdadeiro aqui que é difícil de fazer a coisa fluir, e quando você acha que tá fluindo, a coisa trava de vez. Pois bem, sem mais delongas, eu escolhi pra gente poder conversar um pouco A Princesa Prometida. Ó, coisa mais linda, capa dura. A Princesa Prometida, a versão adaptada por William Goldman. Por que eu estou falando que é a versão adaptada por William Goldman? Porque essa daqui não é o original. Aqui não aparece escrito, mas deixa eu trazer mais perto pra vocês verem. A Princesa Prometida, ó, William Goldman. Essa capa aqui é com cenas do filme. Sim, existe um filme desse livro e quem escreveu o roteiro foi o próprio Goldman. Pois bem, qual é o título então original desse livro? Eu vou abrir aqui, vocês vão escutar um clique, porque eu acabei fechando aqui onde tá o título. Muito inteligente. Então tá, o título original é A Princesa Prometida, um conto clássico de amor verdadeiro e grandes aventuras de Simon Morgenstern. Esse livro original da Princesa Prometida, com esse título gigante, ele é um livro histórico. Por que ele é um livro histórico? Porque ele fala sobre personagens de um país chamado Florim. E onde fica Florim? Florim fica ali naquela região entre a Alemanha e a Suécia. Aquela faixa de terra. Então tá. Quem são os personagens da Princesa Prometida na sua versão original? Nós temos a Princesa Prometida, que é a Buttercup. Nós temos o Wesley, que é o amor da vida dela, e vice-versa. Na verdade, os dois originalmente são camponeses, tá? Nós temos o Fezzik, o Inigo Montoya, que particularmente eu gosto muito, o Vicini, o Príncipe Humperdinck e o Homem de Seis Dedos. Existem outros personagens, tá? Mas assim, a grosso modo, esses são os mais cruciais. Basicamente, a Princesa Prometida vai tratar sobre as relações desses personagens, como a Buttercup de camponesa vai virar uma princesa, cadê o Wesley, já que ele é o amor da vida dela, quem que é Fezzik, quem que é Inigo, a saga de vingança do Inigo, o Vicini, o Príncipe Humperdinck, essas coisas aí. Beleza. Basicamente é isso a história da Princesa Prometida. Mas onde é que o Goldman entra nesse rolê? Então tá, aqui, nessa edição aqui, nós vamos ser apresentados a biografia do Goldman, onde ele vai justificar o porquê que ele está adaptando a Princesa Prometida. Nós vamos ter a Princesa Prometida na versão das melhores partes, com comentários, tanto do Goldman quanto do Morgenstern. Então vamos começar pela biografia do Goldman. O que a gente tem na biografia do Goldman? A biografia dele, claro. Mas assim, tirando essas brincadeirinhas, né? A gente vai ter a explicação do Goldman do porquê ele quer fazer essa adaptação. Na verdade, o porquê ele está fazendo essa adaptação. Então, assim, o Goldman, ele é filho de florinenses. Os pais dele vieram de Florim. E o pai dele não fala inglês muito bem. Goldman nunca... O William, né? Fica mais fácil chamar só de William. O William, ele não curtia literatura, ele odiava a literatura, ler pra ele era a morte. Até que um dia ele fica doente, ele não pode fazer nada da vida dele, ele tinha mais ou menos uns 10 anos, tá? Ele não pode fazer nada da vida dele, o pai dele chega pra ele e fala, olha, você não tá podendo fazer nada da sua vida, então eu vou te apresentar personagens do meu país. E aí o pai dele vem e cata o livro da Princesa Prometida e começa a ler com ele todo dia, um capítulo, 2 capítulos mais ou menos. E vale ressaltar que o Goldman nunca pegou esse livro na mão. É importante ressaltar isso porque ele fala isso na introdução da biografia dele. Ele fala que A Princesa Prometida é o livro favorito de todos os tempos dele, só que ele nunca leu.
Então tá, o que acontece? Ele pega e se recorda, né, que a Princesa Prometida foi a virada de chave da vida dele, porque depois que ele terminou de ter essa experiência da Princesa Prometida com o pai dele, ele muda de vida. Ele percebe que ele gosta de literatura, que a literatura é importante, que agora ele quer ser roteirista. Basicamente isso. E ele realmente se torna um grande roteirista. Ele se torna roteirista de obras famosas como Butch Cassidy. Ele também faz o roteiro da Misery, Maluca Obsessão ou Louca Obsessão, eu nunca me lembro, que é aquele livro do Stephen King. E aí, o que acontece? O Goldman, de repente, passa-se anos, ele casa e tudo mais, ele tá numa crise de meia-idade. Ele começa a se perguntar, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Ele começa a se questionar sobre a vida, o universo e tudo mais. Aí, o que acontece? Ele tem um filho que tá para completar 10 anos. E ele tem a brilhante ideia, poxa, eu com 10 anos... O meu pai leu para mim A Princesa Prometida. Por que não presentear o meu filho com o meu livro favorito de todos os tempos? E é o que ele faz. Ele procura, consegue e entrega pro filho. O filho dele... Eu tenho que fazer uma pausa porque assim é muito engraçado. O filho dele simplesmente cata o livro, tenta ler, lê acho que um capítulo, no máximo um capítulo, 2, olhe lá. E vira pro pai e fala, pai, eu não consigo ler isso aqui, pelo amor de Deus, eu não consigo ler isso aqui. E aí o pai dele, né, o William, cata e fala assim, como não? Como você não consegue ler? É uma história épica, tem amor verdadeiro, tem pirataria, tem isso, tem aquilo. Como você não consegue ler, moleque? Basicamente isso. E aí ele pega e fala, tudo bem, eu vou ler isso aqui, já que eu gosto, né, vou ler, não vai ser desperdiçado. Aí ele começa a ler o livro, e aí ele percebe que não tem nada a ver com o que ele se recorda da experiência que ele teve com o pai dele. E ele para e pensa, cara, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é o livro que eu li com o meu pai. E aí ele se toca que, poxa, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou escrever a minha versão da Princesa Prometida com as minhas partes favoritas. Por isso que é a Princesa Prometida com as suas... a versão... Ih, fugiu o título correto. É a Princesa Prometida, versão com as melhores partes por William Goldman. É isso aí, gente. Então, sim, a grosso modo, essa é a história da Princesa Prometida. Só antes de eu dar mais alguns detalhes, deixa eu comentar sobre essa edição aqui. Essa edição aqui, ela é de 2018. Ela é capa dura. Não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas ela contém várias cenas do filme. Muitas cenas do filme, pra ser sincera. Essa moça aqui, peraí, deixa eu arrumar a iluminação. Essa moça aqui é a Buttercup, um pouquinho diferente do livro, tá? Aqui a gente tem o Príncipe Humperdinck, o Inigo, o Wesley com a Buttercup. Cadê aqui? Ó, aqui, ó, isso aqui é um detalhe diferente que tem do filme pro livro, e eu já vou chegar lá. E essa edição aqui é uma edição comemorativa, ela contém o texto de apoio que o Goldman fez dos 25 e dos 30 anos de aniversário da Princesa Prometida. Lembrando que a Princesa Prometida foi publicada a primeira vez em 1973, se eu não me engano, vou colocar aqui se eu estiver enganada. Então tá, agora que eu já expliquei meio por cima o que é cada coisa e tudo mais, é a hora do spoiler. Você não precisa parar o vídeo, porque esse spoiler não é um spoiler, isso aqui é batido. Eu imagino que vocês devem ter se questionado, caraca, do que essa doida tá falando? O que é Florim? Onde fica? Pra onde vai? E aí é que vem o X da coisa, que particularmente é um dos motivos do porquê eu gosto tanto da Princesa Prometida. Florim não existe, como vocês já devem ter imaginado, não sei. Buttercup também não. Wesley, Inigo, Fezzik, todo mundo aqui, ninguém existe. Malemar o Goldman existe, tá, gente? Porque até isso nem é tão por cento real. E por que eu tô falando isso? Ele inventa a sua própria biografia, tá? Tem muitos aspectos que sim, são verdadeiros. Como a ideia, como a questão do fato dele ser roteirista. Sim, o Goldman, ele é roteirista, tanto é que ele fez o roteiro. Desculpa, ele faleceu, gente. Faleceu em 2018 mesmo. Mas como eu ia dizendo, ele era roteirista. Ele realmente escreveu o roteiro de Butch Cassidy, Misery. Ele escreveu o roteiro da própria Princesa Prometida pro filme, quando foi adaptado em 1987, se eu não me engano. Só que, tirando isso, o resto é tudo mentira. Mentira mesmo. Pra mim, esse é o charme do livro. Porque você fica o livro inteiro acreditando que tudo isso é real, que a biografia dele é 100% verídica. Chega um ponto do livro que você realmente para e pensa, cara, Florim existe. O Monster existe também. Como assim o Monster não existe? Buttercup, com a sua beleza rústica, nunca pisou um pezinho na nossa terra. Nem um pezinho. E assim, esse pra mim é um dos charmes da Princesa Prometida.
Então tá, eu estava dizendo que a Princesa Prometida, ela é totalmente fictícia, você acredita que ela é real, mas ela não é real. E eu tenho motivos para justificar o porquê você acredita. Primeiro de tudo, você acredita pela forma que o livro é escrito. Por ele ser uma biografia, pelo Goldman ter essa habilidade tão boa com roteiros, porque você realmente acredita o livro inteiro que se trata de uma história real. Ele brinca com essa linha tênue da realidade, né, da biografia, com a adaptação desse livro, que você fica o tempo inteiro pensando, poxa, realmente, a Buttercup existiu e ela nunca existiu. Outra coisa do porquê as pessoas tendiam a acreditar nisso é o fato de que a primeira edição da Princesa Prometida foi feita para te induzir ao erro. Ela vinha com o título aquele título gigante que eu li, né? Na capa, vinha escrito que era adaptado com as melhores partes e, além disso, por dentro do livro, quando você chegava nas anotações da edição do Goldman, você via as inserções dele, nos comentários mesmo, escrito em vermelho, como se fosse notas mesmo, para diferenciar as inserções dele das inserções do livro original, que era do Morrison. Você ficava tipo, como assim, gente? Mas beleza. Isso é uma curiosidade que tem. Eu vou linkar aqui um vídeo que eu encontrei, onde, na verdade, não é um vídeo. Eu vou linkar a matéria que fala sobre essa capa, sobre essa edição, e sobre outras edições que vieram ao longo dos anos. Além disso, eu também preciso dizer para vocês algumas características da Princesa Prometida que tornam ele um dos meus livros favoritos de toda a vida. Primeiro de tudo, a questão da narrativa. Sim, a narrativa dele, pelo fato dela te induzir a esse erro, essa dúvida do o que é real, o que não é, você continua acreditando, ele sustenta isso daí o livro inteiro, e você realmente é levado a acreditar que tudo isso é real. Então a narrativa é muito boa. Você fica todo esse tempo acreditando. O fato dele brincar com esses clássicos, né, medievais e tal, os clichês mesmo, da princesa que vai casar, do amor verdadeiro, da vingança e de tudo mais. A construção de cada personagem. Sim, os personagens são muito bem construídos. Eu vou ler aqui só um pedacinho do que eu escrevi, porque eu não me lembro de cor. Então, assim, é só alguns pontos, tá? Então, a respeito da construção dos personagens, que principalmente os personagens centrais, existem outros, tá? Mas sobre a Buttercup. Então, a Buttercup, ela é a nossa princesa prometida, ela é muito bela, só que ela não é, assim, um exemplo de inteligência. Lembrando que eu estou falando do livro, não do filme. Tem suas diferenças e eu já vou chegar lá. Então, a Buttercup no livro, ela tem o cabelo na cor de outono. Eu imagino que ela seja ruivo, um castanho escuro não, aquele castanho meio cobre e tudo mais. O Wesley, ele é o nosso mocinho, ele é muito bonito também, ele é o nosso herói, ele é inteligente, ele é destemido, ele é muito apaixonado pela Buttercup, assim como a Buttercup também é muito apaixonada por ele. Você vai ficar torcendo pelo mocinho do começo ao fim. O Inigo Montoya, que é um dos meus personagens favoritos, porque ele é espanhol, sim, gente, ele é espanhol, e ele é espadachim. E ele tem uma história de vingança. Assim, uma característica dele é o fato de que ele tem 2 cicatrizes, uma em cada bochecha, que foi o homem que assassinou o pai dele, que deixou como recordação. E a história de vida dele, o objetivo de vida dele é realmente matar o homem que assassinou o seu pai quando ele era criança. E o Inigo Montoya, como eu havia dito, o livro inteiro é cheio de frases célebres. E o Inigo Montoya tem a minha favorita, que é: Olá, meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai. Prepare-se para morrer. Ele basicamente fala isso o livro inteiro. Nós temos o Fezzik, que é um gigante. Ele é muito bonzinho. Eu não posso falar que ele é malvado. Ele não tá do lado certo da história, né? Ele tá com uns malvados que não são tão malvados, é meio complicado. Mas ele é muito bonzinho e ele é muito bom em rimas. Ele é aquele caso de gigante, pessoa grande e forte que mete medo, mas que na verdade é um amorzinho de pessoa. E é verdade isso mesmo. Nós temos o Vitini, que ele é um siciliano, isso é importante, tá? Tem piadas sobre isso. Ele é um siciliano e ele domina a arte do pensar. Basicamente o cara é meio prepotente, tá? Ele se acha o cara mais inteligente da face da Terra. Nós temos o príncipe Humperdinck, que tem um formato de barril, e não é brincadeira, ele é descrito dessa forma mesmo, tá? E ele é apaixonado por caça também, e ele é o príncipe que vai casar com a Buttercup,
Nós temos também o Homem de Seis Dedos, cujo nome eu não vou falar, porque é spoiler. Esse é spoiler de verdade. E assim, ele também é um ótimo espadachim e ele segue as ordens do príncipe. Além disso, nós temos também a questão de que o livro, ele é uma paródia hilária de inúmeros clássicos medievais. E é sério, ele faz piada com o herói, com o pirata, com romance de época, princesas que necessitam ser salvas, briga entre dois reinos. Tudo isso é tratado de uma forma leve e descontraída. E, pra vocês terem noção, ele faz piada com outros livros. Tem um momento do livro que ele tá fazendo piada com Moby Dick e tudo mais. E ele vai fazendo as suas inserções. E às vezes você para e pensa, que corte é esse? Mas é muito, muito engraçado mesmo. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu preciso dizer, a adaptação cinematográfica que foi feita, o roteiro foi feito pelo próprio Goldman. O filme saiu em 87 e nós temos um elenco hoje. Na época o pessoal até que era meio desconhecido, mas nós temos um elenco de peso. Nós temos a Robin Wright, que ela tá no House of Cards. Nós temos o Cary Elwes, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, desculpa aí. Ele tá em inúmeros filmes, tá? Um deles é no Jogos Mortais. Ele também tá, acho que é Um Castelo de Natal, alguma coisa assim da Netflix. E, assim, o filme é um pouco diferente do livro, mas esse é um caso que as duas histórias são muito boas. O que a gente tem de diferente? Enquanto no livro você é apresentado para a biografia do Goldman, você quase conversa com o Goldman o livro inteiro. No caso do filme, você vai ter um avô sentando, né, o neto tá doente, ele senta e vai contar a história da Princesa Prometida, que seria uma fábula, pro neto. E aí tem toda a piadinha do garoto não querer uma história de beijo. E aí o avô faz piada sobre isso e tudo mais. É bem gostoso também. É um filme digno de sessão da tarde, pra você ver com toda a família. Que, aliás, chegou a passar na sessão da tarde algumas vezes. E isso me leva a crer que talvez vocês já tenham assistido a esse filme. Caso não, eu seriamente recomendo vocês assistirem porque é muito, muito divertido mesmo. Ele tem 1h30, mais ou menos, que você nem percebe. E é importante, digamos assim, porque tanto do filme quanto do livro, eles viraram ícones da cultura pop. Até hoje, essa obra, é referenciada em filmes, em outros livros, séries, e eu posso dar de exemplo O Sobrenatural, Gilmore Girls tem piada a respeito da Princesa Prometida, This Is Us, How I Met Your Father, How I Met Your Mother, que mais que tem? Que eu vi uma lista, tá, gente? E uma que eu tenho que dizer, porque eu particularmente adorei quando eu vi, foi o Deadpool. Em 2018, caso vocês não se recordem, em 2018 saiu o Deadpool 2 e eles resolveram, no finalzinho do ano, lançar uma versão com a classificação indicativa menor, que seria uma versão para você assistir com seus filhos, né? Pra família toda. E o que eles fizeram? Eu vou colocar o link aqui na descrição, mas eu preciso comentar com vocês. Eles pegaram o Fred, que é o ator que interpreta o neto na história, né? Colocaram ele preso a uma cama, reconstruíram todo o quarto, né? Todo o cenário dele no filme. E colocaram o Deadpool pra ler A Princesa Prometida, que no caso seria a versão do Deadpool para crianças. E eles fazem piada, o comercial, o trailer inteiro. Eu vou colocar na descrição esses links, são dois trailers na verdade. E agora, para fazer um desfecho aqui, eu quero contar para vocês. Na verdade, eu já até listei o porquê que eu gosto tanto da Princesa Prometida, mas eu quero fazer esse reforço. O porquê definitivamente eu gosto da Princesa Prometida. Ele é, sem sombra de dúvida, um livro que vai te fazer rir do começo ao fim, porque ele é um livro suave de se ler, ele é divertido, ele é engraçado, ele é contagiante. O Goldman sustenta essa história dele ser filho de florinenses. Ele sustenta essa história de que Florim existe o livro inteiro. E aqui é um spoiler, se você quiser parar o vídeo agora e voltar depois para escutar as minhas considerações finais, eu vou marcar a minutagem, tá, para vocês. Eu aconselho vocês a pararem. Bem, eu disse que essa edição da Intrínseca contém o texto de 25 e de 30 anos da edição da Princesa Prometida. 25 e 30 anos da comemoração, né, da primeira edição da Princesa Prometida.
Nesses dois textos, ele continua sustentando que a Princesa Prometida é real. Ele viaja a Florim. Cara, ele viaja a Florim. Ele viaja a Florim para visitar o museu, porque ele quer fazer a adaptação cinematográfica, mas o pessoal de Florim, acho que é uma advogada, alguma coisa assim, se recusa a ceder os direitos porque diz que ninguém quer, porque o Stephen King é florinense e eles querem que o Stephen King faça a adaptação cinematográfica e não o Goldman, porque eles têm raiva do Goldman, porque o Goldman cortou uns capítulos que falam sobre a moda, a forma de se portar, como que a Buttercup recebeu o título de princesa, sendo que ela era só uma camponesa. Que era o outro negócio, mais ou menos, que eles falam? A preparação dela pra princesa. Ela vai pra, tipo, uma escola de princesa e ela tem que fazer umas coisas muito doidas. E aí o Goldman fala, nos comentários, né? Alguma coisa do tipo... São 50 páginas descrevendo a disposição dos talheres, alguma coisa assim, ou da moda de Florim. E aí ele pega e coloca, eu não vou deixar isso aqui, é muito maçante. E assim, é muito engraçado. São inserções engraçadérrimas. O filme também tem disso. As histórias são um pouquinho diferentes, mas as duas são muito boas. Bem, agora acabou o spoiler, que não é tão spoiler assim, vamos voltar para a consideração. Por que eu recomendo A Princesa Prometida? Como eu estava dizendo anteriormente. É um livro divertido, é um filme divertidíssimo, você vai rir do começo ao fim. Depois que você conhecer A Princesa Prometida, você vai perceber como ele aparece em outras obras, porque aparece mesmo. E assim, pra mim, como eu posso dizer, deixa eu até tomar um fôlego aqui. A Princesa Prometida é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores livros que eu já li até hoje. Tanto é que eu já li umas 2 vezes, 3 até, e toda vez que eu me vejo pensando em caramba, eu tô numa ressaca literária, o que eu vou ler para aliviar essa ressaca? Eu sempre penso em ler A Princesa Prometida, porque ele vale muito a pena. Então assim, considerando tudo isso que eu abordei, que eu comentei, que eu fiz piada aqui, por que vocês não dão uma oportunidade para A Princesa Prometida? Coloca aqui nos comentários se você já leu A Princesa Prometida, se você já assistiu o filme da Princesa Prometida, se vocês lembram de algumas outras inserções do universo da Princesa Prometida, como as frases célebres que eu citei, né, que no caso eu só citei a do Inigo, mas existem outras, tá? Coloca aqui nos comentários, vamos interagir. Também vou colocar aqui, né, se vocês puderem, por favor, se inscreva no canal, dá um like, compartilha com os amigos, siga o canal no Instagram também. Lá eu faço algumas postagens e geralmente eu posto lá primeiro para depois vir pro YouTube. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o primeiro de muitos vídeos, muitos livros que eu quero trazer. E é isso aí, galera, muito obrigada, até mais, tchau, tchau!